O 3i Atlas ganhou a atenção do mundo quando foi confirmado como o terceiro objeto conhecido a vir de fora do sistema solar. A verdade é que é muito certo o fato de que visitas assim acontecem mais recorrentemente, mas curiosamente nossos telescópios apenas conseguiram identificar poucos em passagem pelas regiões internas onde o nosso planeta azul está localizado. Agora, devido à dinâmica orbital, devemos dar adeus ao 3i Atlas temporariamente, quando o objeto vai simplesmente sair do nosso campo de visão. No vídeo de hoje vamos entender como o 3i Atlas vai desaparecer para observadores na Terra. Quando observamos um cometa a partir da Terra, sua visibilidade depende não apenas do brilho intrínseco, mas também da posição relativa em relação ao Sol e ao nosso planeta. Em alguns momentos, mesmo cometas muito ativos podem simplesmente desaparecer do céu. Esse fenômeno ocorre quando o cometa se aproxima angularmente do Sol, ficando tão próximo de sua luz intensa que torna-se impossível distingui-lo a olho nu ou até mesmo com telescópios comuns. O brilho do Sol ofusca qualquer objeto que esteja próximo em termos de perspectiva. É o mesmo motivo pelo qual as estrelas não são visíveis durante o dia, apesar de continuarem no céu. Assim, quando um cometa se aproxima em uma conjunção solar, isto é, passando atrás ou muito perto do Sol em nossa linha de visão, ele deixa de ser observável temporariamente. Outro fator é que cometas apresentam maior atividade justamente nas proximidades do periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua órbita. Nesse momento, apesar do objeto expelir muito mais quantidade de material e, por consequência, criar uma cauda muito espetacular, não conseguimos ver porque, da perspectiva terrestre, o objeto está muito perto da imensa bola luminosa que é o nosso Sol. Em outras palavras, o cometa fica mais ativo e incrivelmente bonito, mas invisível da Terra. Em algumas situações, sondas espaciais de observação do Sol, como a SOHO, conseguem registrar essas passagens de cometas próximos ao Sol. Essas observações são possíveis porque os instrumentos estão preparados para monitorar a coroa solar e utilizam discos de ocultação para bloquear o brilho intenso. Dessa forma, enquanto da Terra o cometa desaparece, no espaço ele pode ser acompanhado em detalhes. Esse desaparecimento não é definitivo. Após alguns dias ou semanas, dependendo da velocidade da órbita e da inclinação em relação à elíptica, o cometa emerge novamente do outro lado do Sol, voltando a ser visível para observadores terrestres. Muitas vezes a reaparição é acompanhada de mudanças no aspecto do cometa, como uma cauda mais longa ou até fragmentação do núcleo. Entretanto, há casos em que o cometa não sobrevive a essa aproximação extrema. Alguns são chamados de rasantes solares, podem se desintegrar devido ao calor e às forças de maré gravitacional, nunca mais retornando ao céu. Nesses casos, o desaparecimento não é apenas temporário, mas definitivo. Um exemplo histórico é o cometa Ison, que em 2013 prometia um espetáculo brilhante, mas acabou se desintegrando ao passar perto demais do Sol. Inicialmente, ele sumiu da vista terrestre por estar em conjunção solar, e quando voltou a aparecer, restavam apenas fragmentos e poeira. Esse tipo de evento mostra que a aproximação do Sol pode selar o destino de muitos cometas. Assim, quando dizemos que um cometa desapareceu do campo de visão da Terra, isso pode significar duas coisas diferentes. Ou ele simplesmente foi ocultado pela proximidade angular com o Sol, retornando em seguida para novos registros, ou teve sua existência simplesmente aniquilada pela intensa passagem próxima ao Sol, deixando para trás um rastro de partículas que dispersa no espaço. No entanto, no caso do 3i Atlas, a primeira opção explica seu desaparecimento angular. Sua órbita está levando ela a uma posição crítica de observação, onde os telescópios sofrem com a luminosidade da estrela, o que significa que o 3i Atlas permanecerá sem observações diretas por algumas semanas. Não é que ele vai desaparecer de forma literal, mas é que o Sol vai simplesmente ocultar o objeto por algum tempo. Mas é aqui que as coisas começam a ficar um tanto bizarras, porque sem observações, quando o cometa retornar, porque ele vai retornar, basicamente pode mudar completamente ou ter sua natureza alterada de alguma forma. Ficaremos sem observações por algum tempo. Esse será um período de silêncio visual, em que o 3i Atlas deixará de ser observado diretamente. Atualmente, o cometa ainda aparece como um pontinho discreto nos céus, visivelmente apenas com telescópios de alta sensibilidade.
próximo à órbita de Marte. Porém, dia após dia, a distância aparente entre ele e o Sol em nossa linha de visão está diminuindo. Esse afastamento do campo de visão vai culminar no fim de outubro, justamente quando o 3I Atlas alcança o periélio, o ponto mais próximo de sua trajetória em relação ao Sol. Ainda que a distância seja bastante confortável, em 202 milhões de quilômetros de distância. Outro detalhe curioso é que, ao contrário dos cometas tradicionais, o 3I Atlas não vai fazer um mergulho arriscado rumo ao Sol. Sua passagem será relativamente distante, o que evita a possibilidade de desintegração causada pelo calor ou pelas forças de maré do Sol. Mas isso não impede que o momento seja frustrante. Perderemos o auge de sua atividade quando os gases e poeiras são expelidos em maior intensidade, formando caudas espetaculares que desta vez estarão ocultas atrás do disco solar. Isso não significa, entretanto, que a ciência ficará completamente no escuro. Satélites solares como o SOHO e o Estéreo, equipados para observar a coroa do Sol, podem flagrar sua silhueta ao lado do brilho estelar. Dessa forma, mesmo que da Terra o 3I Atlas desapareça, ainda será possível acompanhar sua trajetória indiretamente. O retorno será previsto para o fim de novembro, quando o cometa novamente se afastará angularmente do Sol no céu. Nesse momento, ele deverá reaparecer para os nossos telescópios, ainda que uma distância colossal da Terra, cerca de 268 milhões de quilômetros. Mas certamente vai abrir uma nova oportunidade de coletas de dados sobre sua composição, cor e estrutura da atmosfera. É importante destacar que o 3I Atlas não é apenas mais um cometa, é o terceiro objeto interestelar confirmado em visita ao nosso sistema solar. Sua trajetória, muito mais veloz e sua origem provavelmente no disco espesso da galáxia, o torna uma peça rara de estudo. Cada detalhe observado pode trazer pistas sobre a diversidade de mundos gelados que vagam no espaço entre as estrelas. Há ainda a possibilidade de que o 3I Atlas não retorne da mesma forma que o vimos até agora. Durante esse período oculto, interações com o vento solar podem modificar sua aparência. A cauda pode se alongar, mudar de orientação ou até se fragmentar, fenômenos já vistos em outros cometas. Assim, quando ele emergir novamente, talvez não seja o mesmo pontinho azul difuso que vimos meses atrás, mas um objeto transformado pela jornada próxima ao Sol. Em resumo, o desaparecimento do 3I Atlas é apenas temporário. No entanto, seu retorno promete novos dados e possivelmente surpresas, já que o Sol, além de escondê-lo, também atua como um agente de mudança em sua estrutura. Com uma história de idas e vindas, o cometa vai desaparecer temporariamente para observadores aqui na Terra, para retornar depois, talvez muito diferente do que já vimos até aqui. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!